Cassiano, você pode tirar uma dúvida até do pessoal do chat. Pessoal, às vezes não acompanha as outras vezes que você vê aqui, mas explica pro pessoal do chat o que é a gnose, o que é o gnosticismo também. É um dos temas fundamentais de quando a gente vai estudar a filosofia esotérica como um todo, né? E assim como o próprio ocultismo, a gnose, não só a palavra, mas o conceito, pode ser visto igualmente por diferentes modalidades, visto existirem diferentes escolas, diferentes tradições, diferentes interpretações. A palavra em si, ela tem origem grega e significa basicamente conhecimento. Entretanto, em geral, se refere a um conhecimento oculto, um conhecimento retransmitido de boca a ouvido, um conhecimento fechado, iniciático e, portanto, em linhas gerais, esotérico. Ao contrário do conhecimento exotérico, a gente pode rapidamente classificar que o conhecimento externo, o conhecimento religioso destinado às massas, aquilo que se vê numa primeira instância, é o conhecimento religioso, enquanto que aquilo que é mais fechado, oculto, místico, iniciático ou, por vezes, forçadamente ou não secreto, é algo mais esotérico e também que vai possuir uma gnose. Então todas as tradições têm a sua gnose. Existe uma gnose na maçonaria? Existe. Existe uma gnose na Rosa Cruz? Existe. Essas gnoses, elas são fechadas? Essas gnoses são fechadas dentro das suas tradições de acordo com as regras daquela fraternidade. Por exemplo, se o indivíduo quer adentrar a maçonaria ou a Rosa Cruz ou a teosofia, ele pode fazê-lo, ter acesso a essa gnose interna dentro daquilo que aquela instituição, aquela tradição delimita. Então você vai ter que ser sabatinado, vai ter que se inscrever, ou tem que pagar uma mensalidade, ou adquirir um curso, ou fazer uma iniciação, ou mesmo, que é mais comum, tudo isto ao mesmo tempo, né? Tudo isto dentro daquele mesmo sistema. Agora, vão existir escolas também que são classificadas direta e formalmente como gnósticas, ou elas se autodenominam como gnósticas. É o caso, por exemplo, da escola de Samael Aun Weor, que foi um sul-americano de grande influência, para dizermos o mínimo, ou de grande reverberação, por assim dizer, embora uns gostem, outros nem tanto, dentro da tradição esotérica tradicional e ocidental. Vejamos que ele criou um movimento gnóstico, que tem uma igreja gnóstica, assim como outras instituições. Por exemplo, a Fraternita Rosacruciana Antiga tem uma eclésia gnóstica. A Otto, e o Frate Trimurti pode falar melhor de Otto do que eu, que foi que ele frequentou e foi iniciado na Otto, também tem uma eclésia gnóstica. Harvey Spencer Lewis, da ordem a qual eu faço parte, a Rosa Cruz Amorque, poucos rosacrucianos ou amorquicistas sabem disso. Amorque significa Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, né? É uma sigla. Mas ele também criou lá na década de 20 uma igreja gnóstica, né, com outro nome específico, mas era uma igreja gnóstica. Ou seja, existem tradições que se autodenominam nominalmente gnósticas, mas, independentemente disto, todas as outras tradições esotéricas, por assim dizer, possuem uma gnose. A Umbanda possui uma gnose? Possui uma gnose. Qual a gnose da Umbanda, por exemplo? A gnose da Umbanda é o próprio processo iniciático, são os mistérios iniciáticos, os mistérios de incorporação, de conexão com o divino. Por exemplo, se a gente vai num terreiro de candomblé, eu fui alguns anos atrás num terreiro de candomblé, até com outro iniciado da Astro Argento e também com o Frate Trimurti. Aí fomos nós três numa iniciação, porque ele inclusive ia ser um iniciado. Poxa, ele ia ser um participante ali. Trimurti sou eu, tá? Trindade, é que eu esqueço. É o antigo nome dele. O que acontece que a gente foi lá é que claramente se vê duas faces. E aí eu acredito que o Frater Alan concorde. Você vai no terreiro de Umbanda, existem duas faces. Aquilo que você vê e aquilo que você não vê. Como visitante, existem lá os locais secretos com os rituais fechados, a qual apenas os iniciados eles têm acesso. E neste sentido, ali está a gnose do candomblé, ou seja, é aquilo que é fechado, que é oculto, que é secreto. Na Rosa Cruz, se você for visitar amanhã é domingo, né? Cismei e vou visitar uma loja Rosa Cruz, que é como a gente chama a instituição.
Você pode, tem uma palestra aberta, tem um ritual aberto, você pode conversar com as pessoas, pode ir na secretaria, pode ir na biblioteca. Entretanto, existe um ritual ou existe um conjunto de rituais e de ensinamentos que são fechados, e a estes rituais, ensinamentos, a estes padrões ali estabelecidos internamente é o que nós chamamos de gnose da própria Rosa Cruz. Então a gnose, embora ela seja inicialmente conhecimento, sim, ela tem esse desdobramento mais comum de ser um conhecimento fechado, esotérico, iniciático, e não apenas as escolas que se autodenominam gnósticas o possuem, como também escolas outras que por vezes nem usam essa nomenclatura, mas também vão possuir. A Cabala, por exemplo, é uma tradição gnóstica. Qual é a face visível da Cabala? Religiosa da Cabala? O judaísmo. No cristianismo nós também temos uma face aberta e uma face fechada. Qual é a face aberta do cristianismo? As igrejas. Igreja católica, as diferentes igrejas ortodoxas, as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes. Qual é a face invisível? É aquilo que está oculto, ou seja, é a tradição gnóstica ou que nós do cristianismo, o que nós chamamos de misticismo cristão. Cristianismo místico, por assim dizer. E diferentes escolas vão trabalhar com isso. Exemplo, a própria Otto, Ordinis Templário Oriente, Otto é outra coisa, a TOM, tradicional ordem martinista, que foi criada por papos. Quem estudou ocultismo conhece, foi criada ali em 1889, é uma tradição que se dedica quase que exclusivamente ao estudo do misticismo cristão. A própria ordem cabalística da Rosa Cruz, né, ela também se dedica exclusivamente a um cristianismo místico, que foi criada pelo Josephine Peladan, pelo Stanislas de Guaita, que estuda tarô, por exemplo. Eu vi que aqui o canal fala muito também sobre... Tem alguém que dá um curso, né, praticamente sobre tarô. Mas um dos métodos, ou o método mais famoso de jogar tarô, chama-se método Peladan. E Peladan, ou Josephine Peladan, foi uma pessoa... amigo à época de papos, ele altamente inclinado ao misticismo cristão. Então ele fazia parte disto que a gente chama de gnose cristã, através das ordens que ali foram fundadas, né? Tanto a martinista quanto a Rosa Cruz cabalística, assim como ele também, o Peladan em si criou uma ordem que era uma Rosa Cruz artística, trabalhava muito com artes e pinturas, teatro, etc. Então todas as tradições esotéricas vão possuir. Sociedade teosófica, eu não sei, aqui em São Paulo eu já vi muitas vezes. Quem quiser ir, recomendo ir eu não sei onde fica exatamente o nome da rua agora, mas fica no bairro da Liberdade. A Liberdade é aqui mesmo. Liberdade é aqui, onde estamos, exato. Mas não é exatamente aqui, é mais próximo do centro comercial. Então, mais para lá, né? O que acontece? Todo domingo, às 9 horas da manhã, se inicia ali no prédio da Sociedade Teosófica, se inicia uma missa gnóstica. Mas a missa gnóstica da Otto é da Fraternitas, é da Rosa Cruz antiga? Não, a missa gnóstica da Teosofia, porque também a Teosofia tem a sua igreja gnóstica. Ou seja, esse nome gnose vai perpassar diferentes tradições. A missa gnóstica, por exemplo, não é igual a nossa missa aqui nós estamos acostumados. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Não é isso, não é Padre Marcelo Rossi, também não é aquela coisa mais sisuda de antigamente, que os nossos avós frequentavam, católicos. Não, tem uma tradição e uma linguagem muito própria. Tanto a missa na Fra, quanto a missa também da Teosofia, que na igreja gnóstica chama-se Igreja Católica Liberal, é o nome da igreja, que é uma igreja gnóstica, igreja católica gnóstica liberal. Tem uma igreja cristã ortodoxa por aqui também. Ortodoxa já é algo mais visível, ou seja, faz parte do exotérico. Então, qualquer um pode chegar, pode participar. Eu considero tradições muito bonitas, porque elas ainda guardam a linguagem pagã antiga, ou seja, quando houve a ascensão do cristianismo, tanto do cristianismo romano como do cristianismo ortodoxo em seus diferentes segmentos, eles meio que pegaram parte do ritual ou dos rituais pagãos, só agregou, e aí romanos, gregos, egípcios e etc. transformaram, mudaram um pouco a linguagem, claro, botaram Jesus no centro de tudo,
mas de alguma maneira perpetuaram esse mesmo conhecimento. Então, de uma certa maneira, a gente pode até naquilo que é visível, que é comum, ver o invisível. Helena Petrovna Blavatsky, ali no finalzinho do século XIX, né, ali no finalzinho de 1800 e pouco, ela vai escrever um livro, na verdade, vão compilar uma série de textos dela chamado de As Origens do Ritual na Maçonaria e na Igreja. Recomendo fortemente este livro de Helena Petrovna Blavatsky. Não é nem um livro como ela costumava escrever, aquelas bíblias gigantescas sem fim, em volumes diversos, né? Um livro fininho, dá para acompanhar bem, mas ela fala sobre isso, sobre o aspecto esotérico ou gnóstico, palavra muito utilizada por Blavatsky, na maçonaria, nos rituais maçônicos e também na própria igreja. Lembrando que não é a igreja de agora, é a igreja antes da década de 60 e 70. Por quê? Porque a igreja de agora é uma igreja pós-conciliar, ou seja, o Concílio Vaticano II, em que houve uma série de transformações. Por exemplo, se a gente perguntar aos nossos, não nossos avós, talvez, né? Todo mundo aqui, a maioria é muito jovem, mas se nós perguntarmos aos nossos bisavós ou pessoas de idade equivalente, como é que era a missa antigamente? Muito possivelmente vão dizer, não, a missa era em latim, a missa não era assim como é agora. E de fato a missa tinha um aspecto religioso ou simbólico muito diferente. Hoje em dia você tem Marcelo Rossi, aquela coisa de levanta a mão, dá a mão, sim. Aplaude, ajoelha e chora, né, e bate palma, e canta hino, e toca tambor, faz parte também tem do bateria, né? Faz parte do marketing, mas aí se perdeu esse aspecto gnóstico. Então, só para fechar isso, ou seja, a palavra, o conceito gnóstico, ele é algo específico para algumas tradições, mas é muito amplo no sentido que abarca a praticamente todas as tradições religiosas e principalmente ocultistas e místicas, tanto do Oriente como do Ocidente.